possível montar o seu home office, né, o seu escritório, na sala ou no quarto e deixar bem bonitinho, bem decorado, bem de acordo com o seu ambiente, sem você ter que gastar com um móvel, com uma marcenaria? É sim, e hoje eu te conto como. Eu já fiz diversos projetos desse tipo, porque eu sei que desde a pandemia, né, a dinâmica de escritório, de ir trabalhar no escritório mudou muito. E hoje muita gente trabalha em casa, às vezes não exclusivamente em casa, né, não 100% online, mas um modelo híbrido, né, em que vai ao escritório alguns dias da semana. E com isso, muita gente precisou se adaptar, precisou arranjar um cantinho para poder trabalhar dentro de casa, seja no quarto, na sala. Tem gente até ainda que é mais privilegiado e que tem um terceiro quarto para isso, por exemplo, e que acabou adaptando como home office. Mas o que eu quero falar para você aqui hoje não é sobre apenas layout. A gente vai discutir sobre layout sim, sobre eu te dar essas ideias de como encaixar esses móveis no lugar, mas eu quero falar para além disso. A gente vai falar também sobre decoração, porque a gente precisa incluir esta outra função, este outro microambiente dentro do seu ambiente maior e deixar com que ele esteja realmente integrado. Ou seja, a gente vai falar sobre decoração inclusiva. Então começa agora mais um quadro Como Decorar com Thaís Bittencourt, que no caso sou eu. Já deixa eu me apresentar então, meu nome é Thaís, eu sou designer de interiores, trabalho na área, né, com decoração pé no chão há 10 anos já, e toda semana eu venho aqui no YouTube com este quadro Como Decorar com Thaís Bittencourt pra gente falar sobre decoração acessível, ou seja, aquela decoração que é simples, descomplicada e pé no chão. Então, anota aí na sua agenda, toda quarta-feira ao meio-dia tem vídeo novo. Primeiro vamos falar aqui sobre o escritório na sala de jantar, né, que eu sei que é o que acontece muitas das vezes. Você senta ali na sua mesa de jantar e trabalha. É possível? É, gente, mas assim, eu já fiz isso muito tempo da minha vida e eu sei da bagunça que essa dinâmica leva para a rotina da casa, né? Aquela mesa de jantar que tá sempre com coisa em cima, nunca tá arrumada, é sempre uma bagunça fora, que ergonomicamente, a maioria das vezes, não é o ideal, né? Você não fica na postura mais confortável, você não tá no melhor ambiente, com a melhor luz. Então, antes da gente seguir, eu quero que você se faça algumas perguntas, porque é daí que você vai entender o que você precisa de espaço, de mobiliário, e inclusive se é melhor estar na sala ou no quarto para trabalhar. Coisas que eu faço as minhas alunas se perguntarem, o que eu quero que você se pergunte também. Como é a sua dinâmica na casa? Quantas vezes por semana você trabalha de casa? Quantas horas você fica sentada naquele espaço? O que você precisa para trabalhar? Você precisa de notebook mais tela, ou um computador daqueles de torre? Você precisa de teclado? Você precisa de gaveteiro? Você precisa de um arquivo? Você precisa de um mural? Isso é muito comum das pessoas que trabalham com criatividade, de ter que colocar as coisas ali na parede, ou rabiscar, ou colocar post-it. Você escreve bastante? Você tem cadernos e anotações e você precisa guardar esses cadernos? Ou você precisa colocar livros sobre a mesa, então você precisa de uma mesa maior para poder colocar todo esse seu material do dia a dia? De repente você gosta de trabalhar numa mesa em L, né, olhando para uma tela e para outra. Tudo isso vai definir o que vai nesse seu espaço e qual que é a dimensão ou o que você vai precisar providenciar para esse seu lugar de trabalho. E aí eu vou ser bem ilustrativa e bem didática para vocês hoje e vou mostrar vários exemplos de layout e também falar sobre a decoração desses espaços para te inspirar. Se você tem o seu home office na sala de estar, uma das opções é ter essa mesa, essa área de trabalho junto do rack. E aí eu gosto de que ele seja uma continuação do rack mesmo. Porque quanto mais a gente alonga as coisas e une, maior fica nossos espaços, né? Então, veja aqui que legal. Olha que longo que ficou isso. Quase que do tamanho do sofá, meio que do tamanho do tapete, né? Olha como essas proporções se ajustam. Eu falo bastante disso no Decoração Pé no Chão. É importante você saber sobre essas proporções antes de pensar em decorar um espaço. E aí, a gente tem este mesão sobre o rack, que tá aqui, ó. O rack é baixinho, aí foi colocado o mesão. É claro que você tem que colocar a TV na altura correta, porque também tem que ficar ergonômico para quem, olha, né, assiste essa TV do sofá. Mas fica super interessante esta mesa aqui sobre o rack,
com uma cadeirinha aqui de canto. Você vê, essa pessoa provavelmente não precisa de muito espaço, né? Ela usa aqui um notebook. Tem uma gaveta slim, eu gosto muito disso, uma gaveta slim sob ela para você guardar ali lápis, papel, sei lá o que mais que você vai precisar, de repente até um notebook. Terminou de trabalhar, esse notebook pode ir para essa gavetinha slim, que é uma gavetinha de 10, 15 centímetros de profundidade. Aqui a gente vê mais uma versão, olha aqui, ó. Gente, só um prateleirão, só uma tábua, só uma prancha sobre o rack. Olha que legal que fica, que esse caminho extra fica com esse espaço, um espaço pequeno, singelo, ali para um home office. Ainda aqui embaixo, olha, essa pessoa colocou uma adega, tem um espacinho para uma adega aqui, que também é tão ruim às vezes a adega ficar solta, né, na sala. Ela é um elemento que às vezes não combina com nada, e quando você encaixa ela sob um móvel, fica tudo mais interessante. E a gente tem mais essa outra possibilidade aqui, eu falei que eu ia ser bem ilustrativa, bem didática para vocês, com este móvel que aí ele tá um pouco mais integrado no rack, né? Esse aqui, diferente dos outros que a gente podia aproveitar um rack existente. Nossa, que linha torta, Thaís. Vamos consertar isso. Aqui, ó, a gente tem esta linha zona aqui, que legal, que também faz esse vão aqui embaixo para as pernas, né? É claro que tudo tem a altura correta. Eu já falo isso para vocês mais para frente. Fica nesse vídeo que a gente vai falar sobre isso. Outra opção super legal de ter como home office para integrar ele na sua sala é atrás do sofá. Às vezes você tem à disposição de seus móveis que esse sofá separa os ambientes e às vezes a gente acaba usando um aparador, um buffet, alguma coisa atrás desse sofá para esconder um pouco as costas. Então, que tal esconder essas costas desse sofá e aproveitar esse espaço como uma área útil e fazer a sua mesa ali? Olha aí, não precisa de absolutamente nada demais. Uma mesa, essa mesa aqui é grande, ela é quase do tamanho do sofá, né? Vocês veem que ele tem quase o comprimento do sofá, eu acho o ideal. Mas se a sua mesa for menor, não tem problema também. O que você vai precisar é pensar naquela mesma ideia que a gente estava falando dos racks, em continuar com alguma coisa, não necessariamente com o tampo grande, mas às vezes com outro gaveteiro aqui do lado. Pode ser um vaso de planta que vai complementar este canto, algo que preencha quase que todo o comprimento do sofá, porque a gente fala de proporções e quanto melhor aproveitados estiverem esses espaços, mais longos, mais a gente vai, menos picado, mais a gente vai aumentar esses espaços e também mais a gente vai dar organização para esses espaços, parecendo que tudo é mais limpo, mais bonito, mais leve. Você pode ter essa mesa também num canto que sobrou atrás do sofá e não necessariamente nas costas do sofá. Às vezes sobra um cantinho assim que dá para aproveitar, sabe? Se você não precisa, você realmente não é muito espaçosa, você pode aproveitar com esse espaço ali. Além disso, você pode usar o seu próprio aparador como base para o seu home office. O aparador é aquele móvel super simples, que é como se fosse uma mesa, que vai pra gente servir comida, sabe? Tem o buffet, que é com portas, e tem o aparador, que é sem portas. Ele é ótimo para servir de mesa. E aí você decora ele como o seu home office. Gosto muito também de ter a opção do home office ao lado do sofá. Normalmente a gente tem uma mesa de apoio do sofá, né? Uma mesinha lateral. Nesse caso a gente teria uma mesa de escritório, que dá pra ver como tudo foi muito bem planejado com a paleta de cores, né? Olha aqui, a cadeira combinando com o sofá, todo o mobiliário cinza bem dentro da paleta de cores. É bem legal, mas vocês veem que não tem absolutamente nada demais. É uma mesa que você pode usar aquela mesinha de cabeceira suspensa que vende no Mercado Livre, porque ela já vem com uma gavetinha slim, ó, que essa aqui tem aquela gavetinha, coloca na parede e ela vira a sua base para o seu computador. Aqui também um espaço bem compacto, olha, bem pequenininho, só para o que é necessário, uma mesinha. Essa prateleira aqui que tá super legal, que é uma prateleirinha slim também, bem sequinha, só para colocar algumas coisas do dia a dia, e aí sim as prateleiras que vão as coisas que usa no dia a dia, né? Super legal, com essa madeira bonita,
uma cadeira bonita também, que a gente já vai falar sobre cadeira. Tudo sempre alinhado com a sua paleta de cores e com a sua proposta de estilo, que é o primeiro passo que você vai dar para decorar qualquer ambiente, né? Se você mora em casa e tem aquela escada, que tem aquela parte de baixo da escada que ninguém nunca sabe como decorar, ali também pode ser seu home office, né? Não precisa ser só o quarto do Harry Potter. A gente pode ter um home office aqui. Nessa versão aqui eu te mostro, olha, um home office super bonitinho, né? Tem os gaveteirinhos ali e tal. E aí, óbvio que você vai ter que trabalhar melhor nessa iluminação do que nos outros espaços, né? Então, tem essa iluminação sob as prateleiras, justamente para clarear, porque afinal de contas a gente está num lugar com um pouco menos de luz natural, né? Sob a escada. Essa opção aqui que eu tava doida pra mostrar para vocês, olha que coisa mais linda. É só um pranchão. Só um pranchão e nada mais. Coisa mais linda esse design aqui. Ainda esse pranchão é um toque extra porque ele é continuidade dos degraus. Isso é mais legal ainda, né? Mas não precisa ser. Só quis mostrar pra vocês que um pranchão só faz às vezes de um home office e às vezes menos é mais. Definiu onde seu espaço vai estar? Então, além das coisas que eu já falei aqui sobre decoração, eu queria que você pensasse sempre nesta cadeira. Gente, esta cadeira é importantíssima. Então, primeiro, porque é ela que vai, né, aguentar você e seu peso sentados ali durante algum tempo. Então, ela precisa ser confortável. O que é que você precisa? Você precisa de uma cadeira estofada, você precisa de uma cadeira de escritório, você precisa de uma cadeira com rodinha, você precisa de uma cadeira gamer. Qual é o tecido? Eu transpiro bastante, então eu preciso que essa cadeira me ajude, né, a ventilar. Então, tudo isso é importante. Mas é claro que a cadeira é o que vai deixar tudo com cara de escritório. Então, a gente tem que se preocupar muito com esse estilo, com os materiais, com o tipo de tecido, com a cor do tecido que vai nessa paleta de cores, para não deixar com cara de escritório. A gente não quer ter aquela cara de escritório dentro de casa, né? Aquela coisa de escritório de contabilidade, sabe? Tudo com um aspecto muito frio. Então, eu procuro, inclusive, evitar cadeiras que tenham aquele acabamento prateado, né, cromado, porque dá essa cara de escritório bem característica. Procuro trazer elementos de madeira, mais tecido. Se essa sua cadeira é bem pretona, assim, com um elemento bem pesado, você também vai precisar incluir esse seu preto na paleta de cores, vai precisar equilibrar isso pelos espaços, né? Por isso que eu falo sempre que é tão importante entender como se faz uma paleta de cores, como se monta uma paleta de cores. E esse é o passo 1 de decorar com o pé no chão. Outra coisa que é legal, não deixar esse espaço ali solto, independente de onde ele está. Você vai precisar ancorar, você vai precisar como se fosse imantar ele em algum lugar e trazer uma companhia para ele, para não parecer que você só colocou a mesa ali. Então você sobe o seu olhar quando de repente você faz uma pintura na parte de trás dessa mesa que você vai estar encaixando, ou um papel de parede que você vai estar encaixando essa mesa ali. Quando você coloca um quadro ou um mural ali naquele espaço acima da mesa. Quando você coloca prateleiras para mim é a melhor opção, porque além dela te ajudar a decorar subindo esse olhar e encaixando e fazendo companhia para essa mesa, ela ainda é super, hiper, mega útil, né? Você vai colocar ali todas as suas coisas do dia a dia, vai colocar livros, vai ter espaço para colocar plantas. A gente já fala sobre isso também. Você pode ter uma estante na lateral, você pode usar o pegboard. O pegboard é uma versão super legal de um painel bem versátil, né? Porque daí você pode montar da maneira que você quiser e ficar super divertido também. Vai depender do seu estilo, claro. E aí, como eu já falei, decoração é sobre manter a ordem visual. Quanto mais limpo a gente deixar, mais fácil vai ser de a gente decorar e de deixar aquele ambiente agradável. Eu não tô falando que você não pode colocar toda a sua quinquilharia, decoração afetiva. Não é sobre isso. Eu tô falando sobre bagunça de fios, que vão estar todos enroladinhos, né? Você pode colocar um tie-up, você pode colocar aquele enrolador de fio para organizar isso. Pode colocar uma régua parafusar embaixo da mesa, para que todos aqueles fios não fiquem em cima da sua mesa, fique tudo ali embaixo da mesa, que fica bem legal. Você trabalha com tela extra, que tal de repente você colocar a sua tela na parede? Assim ela já fica organizada e não ocupa espaço da mesa. Se você não colocar na parede, você pode colocar numa prateleirinha para ela, uma prateleirinha própria de tela extra, que também fica super legal e não ocupa espaço visual da sua mesa,
já eleva um pouquinho do olhar e as coisas ficam mais organizadas e mais limpas. Agora vamos pro quarto. Você decidiu que você não tem espaço na sala ou você não tem privacidade na sala para trabalhar e você vai ter que trabalhar no quarto. A maioria das pessoas prefere trabalhar na sala. Me conta aqui, o que você prefere? Porque tem gente que diz que no quarto fica com aquela energia, de que também não parece que saiu do quarto nunca, que você precisa sair para ver um lugar diferente e tal. Me conta aqui qual que é a sua preferência. Mas de qualquer maneira, eu sei que cada um, né, tem uma dinâmica diferente. Então, se a sua possibilidade é trabalhar no quarto, vamos às opções. Se te sobrou um espaço pequenininho, ao invés de ter uma cabeceira, tenha uma escrivaninha ao lado da cama. Olha aqui, ó, de novo a versão suspensa, sem os pezinhos. Isso deixa o design muito mais limpo. Numa versão amadeirada, que dá uma aquecida em contraste com este painel aqui de fundo branco. Então, ele tem um contraste, quer dizer, ela vira um móvel importante nesse quarto. E, ó, de novo, a gavetinha aqui, ó, a gavetinha slim. Um espaço super legal para você trabalhar aqui ao lado da cama, fazendo as mesinhas de cabeceira e o escritório. Mais uma opção aqui. Inclusive, esse espaço pode ser para trabalhar e ser usado como penteadeira, porque a gente tem um espelho. Aqui segue ao lado da cama, mas essa pessoa tinha um espaço extra. Então, ela alongou tudo com uma cabeceira, ó. A cabeceira vai o máximo que der até o fundo. Então, quanto mais a gente alonga, mais a gente amplia esse espaço. Aí, a gente tem uma cabeceira. E sobre a cabeceira, como a gente fez lá no rack da sala de TV, olha, um pranchão que serve como uma mesa de apoio para você trabalhar, para você estudar e etc. Ao lado da cama, não necessariamente também precisa ser naquele espacinho que está na mesinha de cabeceira. Ele pode vir sobre a mesa de cabeceira também. Olha que legal, ó. E até lá na parede aqui, como eu falei. Se você tiver um espaço na frente da cama para circulação e ter uma mesa, sempre tem que ter isso em mente, tá? Isso eu não canso de falar no meu curso, que a gente tem que pensar nesses espaços também, para além de tá bonitinho, tá decorado. Tem espaço para circulação, circulo com frequência na frente da cama. Então, aí você pode ter uma mesinha também ali na frente da cama onde ficaria a TV, sabe? Ó, uma mesinha bem pequena, ali naquele cantinho, não atrapalha tanto a passagem, né? Porque não fez exatamente na frente toda da cama. Aqui a mesma coisa, ó, deixa mais encostadinha perto da janela. E aí tem esse espacinho singelo para trabalhar. Ai, Thaís, não gosto de nenhuma dessas opções. Você pode colocar num lado do armário, tipo, você não tem um armário planejado, por exemplo, que não vai a parede inteira, aquele cantinho que sobrou você pode reservar pro seu home office. Claro, você pode mandar fazer também já pensando nesse espaço, mas se sobrou um espaço, você tem um móvel que você comprou pronto, um armário pronto, utiliza este vão que ficou como seu home office. Olha que bonito, aqui tudo é planejado, né? Mas não precisava ser. Você pode usar um adesivo amadeirado, por exemplo, no fundo, fazendo as vezes, né, deste painel de madeira e ter de novo essa mesinha aqui. É suspensa também. Esse aqui já é um planejadão, né? Você vê que essa linha, essa mesa, ela sai de dentro do armário, tá? Super bonito. Então, vou deixar aqui essa ideia para vocês, né? Para quem tiver essa possibilidade de mandar fazer um móvel planejado também. E que fica super legal com esse respiro aqui no meio dos armários, né? Não fica aquele blocão tão pesado. Aqui mais uma opção, né? Você vê também a gente tem um painel aqui atrás. Poderia ser um papel de parede, poderia ser ou nada, podia ser só a parede branca mesmo, né? E aí ia ter ainda mais contraste com essa madeira na frente. Mas o legal, nesse caso que fica o vão, eu não gosto de ter um móvel aéreo aqui em cima, um blocão. Dá pra ter? Dá. E Thaís, preciso de muito espaço, preciso desse blocão. Mas eu prefiro sem, porque a gente cria essa área aqui de respiro. Então, tenha prateleiras. E aí, uma outra ideia muito legal é de encaixar esse home office dentro do armário, né? No quarto. Olha que maravilha, porque daí você fecha. Não tem aquele problema de ter cara de escritório, né? Porque acho que no quarto, para além da sala, que a sala já é esse BO, né? Da gente ter que resolver de não deixar com cara de escritório, é você poder fechar o armário e pronto, não existe mais escritório ali dentro, só existe uma vibe confortável, aconchegante, gostosa do meu quarto. Então, dá super pra você adaptar, de repente, uma área do armário que você não usa, tirar o que tem ali dentro, um mesão e prateleiras. Algumas opções aqui pra vocês verem.
Também tem essa opção aqui, assim, olha, de você ter uma mesa que abra e aí amplia esse espaço. Aliás, aqui acontece isso. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Olha aqui, que legal. Essa mesa ficou estreita lá dentro para trabalhar. Essa pessoa, né, como mostra aqui, ela precisa de anotações, então ela consegue ampliar essa mesa, puxar essa parte de baixo para fazer esse apoio extra. E eu amo muito, 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 muito a opção de uma mesa sob a janela. Eu adoro essa coisa de você poder ter muita luz natural entrando enquanto você tá trabalhando e ter uma vista também, porque assim, eu particularmente, por isso que eu falo, cada um tem que se entender. Eu não gosto de trabalhar olhando para a parede, se eu puder ter uma vista melhor. Então eu sempre privilegio essa escolha, da gente poder colocar uma mesa sob a janela. E de novo, não precisa ser uma mesa super profunda, porque você pode ampliar ela na hora de utilizar. Porque às vezes você não tem uma passagem tão grande ali perto da cama, né? Aí vamos falar um pouquinho sobre medidas. Isso tudo você acha numa procura super rápida na internet, mas eu quero falar aqui pra vocês, tá? A altura é a altura de uma mesa normal, tá? Então vai ter ali de seus 74 até 76 centímetros. Então, na hora que você for instalar, o tampo da sua mesa tem que estar a essa altura. A cadeira de escritório é legal porque ela tem regulagem de altura. Então vai depender da sua altura, né? Você consegue regular uma altura mais confortável para você ficar ali naquela sua mesa. Então lembrando que o seu cotovelo tem que ficar a 90 graus aqui. Ele tem que fazer um ângulo reto. Então essa seria a sua altura ideal. Profundidade da mesa. Para quem não usa muito, eu acho que dá para trabalhar com 45 centímetros, às vezes até 40 centímetros. Aí eu uso só um notebook, não uso muito 40, 45 centímetros. Para além disso, uso muita coisa, uso teclado, uso mouse, uso tela extra, de 50 a 60 centímetros. 60 centímetros é ótimo. E aí, gente, vamos pensar que 60 centímetros, por exemplo, é o tamanho de uma porta. Às vezes você tá quebrando a cabeça aí em como que você vai fazer essa sua mesa e você pode usar uma porta. Você vai em portas usadas, portas com pequenos defeitos, pequenas avarias e usa isso como o seu bancadão. E aí, gente, para ambos os casos, tanto para a sala quanto para o quarto, a gente já falou muito aqui sobre respeitar o seu estilo, né? Em encontrar essa paleta que vá de acordo com o resto do ambiente, o mobiliário que vá de acordo com o resto do ambiente, né? Então, a madeira que vai estar combinando com a cabeceira, ou com a mesinha lateral da sala, ou com um rack, né? A gente vai ter um metal, então ele vai estar presente em algum outro lugar desse seu espaço, neste mesmo tom, então é um metalizado, preto, por exemplo. Mas eu acho que mais importante que isso, pra gente completar essa decoração, também pensando dentro desse estilo que você escolheu, sempre ter uma luminária de mesa. Eu acho que isso dá aquela sinalizada, sabe? Além de obviamente, ser funcional, dá aquela sinalizada ali pro espaço. E aí, né, então, a minha sala é meio industrial, então vai ser uma luminária de mesa preta, metalizada, ou é uma coisa mais clássica, então vai ser um abajur com uma cúpula de tecido e assim por diante. E para quebrar a frieza que tem um aspecto de escritório, né, você vai completar sempre com plantas, né? Então, aproveita e utiliza aquelas prateleiras que eu falei para colocar uma, duas plantinhas ali no seu escritório e dar mais vida para ele. Você vai ver como vai ficar muito mais agradável de trabalhar ali. E se você gostou desse conteúdo, quer aprender a decorar sempre com o pé no chão, com instruções super práticas, dinâmicas e direto ao ponto, se você quer conquistar essa independência de decorar a sua casa dentro do seu orçamento e fazer o que você tiver vontade de fazer dentro da sua casa, eu te convido para vir participar do meu curso de Decoração Pé no Chão. Eu vou deixar o link para ele aqui na descrição. Quarta-feira que vem tem mais, então não deixa de se inscrever no meu canal. Um beijo!